Mais um vídeo cheio de informações e insights. Vocês que acompanham aqui o Acumuladores de Patrimônio sabem muito bem que eu sou um entusiasta aí do setor agro, acompanho habitualmente e você vai entender aí o porquê que as cotas do BTAL11 ou BTAL11, como você preferir, estão tão descontadas, além da gente poder traçar também perspectivas. E sim, apesar dos produtores rurais brasileiros estarem entre os top players globais mais eficientes da cadeia produtiva, em momentos ruins, de oferta muito grande e demanda afetada, como a gente está vivendo, agora eu vou explicar muito bem sobre isso. Esse detalhe pode ser aí uma água de salsicha no curto prazo. Porém, fica até o final e se liga nos detalhes. Eu já trouxe aqui no canal o BTAL11, o fundo do segmento agrologístico do BTG, muito fora da caixa, está nesse segmento aí, que é pouco explorado e tem um déficit enorme diante da grande safra recorde, que não é novidade aí nesse ano. No último relatório, inclusive a gestão ela reforçou muito bem isso. Porém, não adianta ter safras recordes em um momento de crise global. Tá? E esse detalhe aí também traz um nível de vendas antecipadas mais lentas. De um lado, os ativos da cadeia logística na parte de armazenagem graneleiro, complexo industrial de sementes, centros de distribuição de grãos, surfam muito bem, mas do outro, tem segmentos que são afetados pelo volume baixo de vendas, tá? Como é o caso do ativo terminal portuário e terminal também de transbordo intermodal, exatamente por conta desse baixo aí volume em vendas, né? Até porque é uma cadeia aí que se beneficia também pelas movimentações. Agora, sendo mais específico para não acabar confundindo as coisas aqui, a grande oferta de milho e soja, exatamente por conta da safra recorde, esse ano pressiona os prêmios das commodities para baixo, tá? E com isso pode gerar aí perdas significativas em receita na cadeia produtiva do país. Esse detalhe aí é importante guardar. O fundo não só tem imóveis que atendem ao segmento logístico, como também ele investe em CRI, também no segmento, e representam aí 29% da exposição do patrimônio exposto por ativo, uma porcentagem significativa, como você pode ver, 68% são imóveis, 3% é alocado em instrumentos de caixa, na renda fixa, 1% são outros investimentos. Isso é muito bom porque o fundo ele tem poucas despesas financeiras diante dos resultados que ele dá, e isso vamos ver inclusive mais para frente em detalhes. Como você pode ver, e isso pode sair também despercebido, ele tem aí poucas obrigações a pagar se comparado com o caixa investido. É um fundo que não tem problema de alavancagem, inclusive só fez uma emissão de cotas até agora, tá? Ele vem mostrando eficiência muito grande na geração de receita por conta da estratégia em geral, né? Setor que ele está inserido. Só que isso também não descarta a leve queda de rendimentos que ele teve. Eu vou explicar um pouco sobre isso mais para frente. Mas voltando ao assunto da composição da carteira de CRI, tá? Do Betal, e quem já é cotista do fundo sabe, né, do problema envolvendo aí o Grupo Serpasa, que está no subsetor sucroalcooleiro. A companhia não conseguiu honrar o mês de abril do CRI de uma usina que o fundo tem o certificado. E aí na tela você pode ver que foi pago parcialmente mês passado e o grupo ele vem aí com aquela estratégia de venda de alguns ativos para poder enfrentar a crise, se tornando mais enxuto, claro, tá? Algo muito comum em ver em grandes negócios, né, que estão lutando para continuar saudáveis nesse jogo aí de inflação e juros altos, exatamente para o controle da inflação. A gestora ela reforça que vem acompanhando o projeto e a companhia para que não haja problemas futuros. Lembrando que é o único CRI que está com esse problema aí de dificuldade, tá? Nos resultados finais do fundo e no comparativo, vemos aí um crescimento mês a mês de receita imobiliária. Houve uma leve queda na receita por CRI por conta desse detalhe aí do CRI da Serpasa e também porque o fundo fez ali vendas parciais de papéis, tá? Para ganho de capital. As receitas vindas da renda fixa, onde está alocado estrategicamente o caixa, com crescimento também, as despesas totais tiveram uma alta, mas se comparado ao resultado e capacidade de gerar receita, não é algo para ficar incomodado nesse momento. Os investidores
nessa questão precisam fazer aí um equilíbrio, porque é uma estratégia de alocação, acompanhamento e ativos que tem que ter uma grande atenção, tá? Custos envolvidos além das despesas envolvidas dos ativos em questão. Mas enfim, nessa imagem aí podemos ver uma concentração maior de receita, tá? Vindo aí de operador logístico, que é 33%, açúcar e etanol 31%, etanol de milho, que vem aí surpreendendo no crescimento de vendas nos últimos meses, 14%, e revenda de insumos que tiveram uma alta de demanda com a safra recorde, 22%. 100% dos contratos de aluguéis são atípicos, né, que eu considero sinceramente como sendo o melhor, tá, para esse segmento de negócio, porque são contratos aí com prazo de duração bem grande. Um detalhe para poder ter bastante atenção, tá, é que os ativos são bem diversificados por segmento de mercado e a porcentagem de receita vinda desses ativos também é diversificada, apesar da concentração de setor de atuação de locatário poder divergir se não olhar esse detalhe aí antes, tá? Algo que fica aquela atençãozinha aí é que a porcentagem vinda dos CRIs ela é bem considerável, tá? Em questão de exposição. A carteira toda, basicamente, é indexada ao IPCA, tá? Em questão de ativos, apesar da rentabilidade bruta acumulada não ser, na maior parte, comparada com o CDI. Tá? E é importante levar em conta a inflação, porque fundos ligados ao IPCA têm essa proposta aí de vencer com vantagem a inflação de rendimentos, mas isso vamos ver mais para frente. O prazo médio dos contratos, até esse momento, está em 9 anos e 3 meses, o que é muito bom. Complementa aquilo que eu estava falando antes sobre os contratos atípicos. 18% dos contratos nesse curto prazo serão reajustados no mês de julho. Ao todo, são 11 ativos, desses 11, 9 são ativos imobiliários, 2 são CRI, 1 é o da Andale, que é uma joint venture da CHS Agronegócio e BR Fértil também. O segmento de fertilizantes é extremamente estratégico para o setor. Esse título é IPCA mais 6,7%, que é um ótimo CRI, está levando em conta, lógico, o devedor. E o outro é o da Serpasa, que tem aí uma taxa de prêmio maior exatamente pelo risco, que é de IPCA mais 9,3%. E é um montante aí de 60 milhões, tá, em exposição, que é bem menor, tá, diferente que se a gente for comparar com o da Andale, que é bem conservador, tá? Que tem aí um montante de 106 milhões de reais. Vale lembrar que ambos os CRIs têm garantias reais, tá? O valor dos ativos aí adquiridos são de 555 milhões de reais, tá? Um cap rate médio muito bom, de 10,6%. Agora vem aquela parte que tem gente que gosta, tem gente que não se importa, tá? Que é a rentabilidade bruta acumulada, levando em conta as cotações em comparação com o CDI e com o IFIX, que são, a gente pode ver que tem aí o reflexo dos últimos meses, né, que o fundo ele veio sendo negociado com desconto enorme, né, performando bem abaixo, claro, algo que já vem mudando, tá, considerando a valorização que vem acontecendo atualmente. Ele está sendo negociado a R$ 93,35 nesse momento aqui da gravação, porém, ainda com desconto, afinal o valor patrimonial por cota é de R$ 105,51. Levando em conta as distribuições e a cotação, o fundo ele pagou um yield médio aí, nos últimos 12 meses de 10,5%, o que não é ruim, dado a estratégia e exposição em IPCA. Tá? E é importante levar isso em consideração, afinal, fundos que têm a estratégia de alocação de capital voltadas ao indexador IPCA, IGPM, seja qual for, ligados à inflação, eles têm esse upside aí de bater a inflação, não o CDI, principalmente nesses momentos agora de juros altos, né? Inclusive, o rendimento do mês passado teve aí uma leve queda e mesmo com o pagamento parcial ali do CRI Serpasa teve queda na distribuição desse mês. As cotas só não caíram mais, principalmente agora, por conta do detalhamento e acompanhamento que a gestão ela vem explicando nos relatórios. Mas é algo para continuar acompanhando. Esse CRI aí da Andale está sendo um problema. Acredito que quedas nesse fundo
Agora, principalmente, são oportunidades, né? Para quem pensa, lógico, em médio e longo prazo, afinal, esperar estar 100% bom significa não estar descontado, né? Pelo contrário, um ponto positivo em questão de perspectiva de crescimento do fundo, ele fez uma emissão de cotas, tá? Ou seja, só para início mesmo, que foi ali de R$ 100 batidos, tá? Por cota, e até teve um crescimento ali patrimonial, as cotas, né, em valor patrimonial estão ali entre R$ 105, como eu estava falando antes. Apesar de ser um segmento que deve ter um acompanhamento bem diferenciado, tá? Ele não tem taxa aí de performance e a taxa de ADM é de 1,1%, tá? Sobre o PL ou o valor da cota em caso de integração do fundo ao IFIX. E olha, nesse curto prazo, temos aí essas perspectivas de pessimismo que eu falei antes aqui, mas é um fundo que ele tem uma excelente estratégia de alocação, tá? Exatamente por conta de atender o setor logístico do agronegócio, que é muito defasado diante da grande demanda que o setor tem. Inclusive, é o setor que mais cresce, tá, no país. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá? Inclusive, fala se você é cotista ou está monitorando o Beta 11. Não esquece de deixar aquele likezão maroto, e se não for inscrito e nem ativou o sino, bom, vai ficar perdendo conteúdos robustos e cheios de informações e insights aqui do Acumuladores de Patrimônio. Na descrição e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas, tá, de investimentos para o controle do seu patrimônio e também para declaração e pagamento de DARF. Uma mostra a variação do patrimônio em tempo real com a bolsa. Ambas te auxiliam nas declarações de imposto, tá? Uma maneira muito mais simples, tá? Para o controle pessoal também, inclusive algo mais pessoal, sem colocar seus dados em aplicativos. E lembrando, cuidado com o leão. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.